Vou chamar então Pedro Venceslau e Theo Cury já em tela conosco. Pedro, começo contigo. Sobre essa questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que é possível dizer no sentido da reunificação da direita que andava meio rachada? O que acontece, Débora, conversando com políticos de direita, bom, começando assim, antes das conversas, basta dar uma sobrevoada nas redes sociais da direita e nos grupos de WhatsApp, que é possível identificar ali a olho nu que houve uma reenergização da direita depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Jogaram água no moinho desse campo político. Alexandre de Moraes jogou água no moinho desse campo político. Essa movimentação que aconteceu no Congresso, a obstrução física da mesa diretora, o aspecto combativo dos parlamentares foi muito impulsionado pela prisão. Teve um assessor de um deputado do PT, que está há muitos anos na casa, que relembrou 2018 para fazer uma comparação, dizendo o seguinte: eles estão feridos. Isso repercutiu nas redes, porque o que tinha acontecido anteriormente foi que depois do tarifaço de Donald Trump, a esquerda tinha saído da defensiva, saído das cordas, conseguiram pela primeira vez uma ordem unida nas redes sociais, conseguiram ser trend topics, né, que é aquelas menções mais usadas nas redes sociais, criaram uma narrativa que pegou da soberania nacional, a direita ficou ali meio perdida tentando reagir e conseguiram reagir porque acharam um laço para juntar todas as narrativas que foi a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E aí eu liguei para o Luiz Facuri, que é o dono da consultoria Palver, que monitora mais de 100 mil grupos abertos de WhatsApp e de Telegram, grupos de esquerda e grupos de direita. Eles têm lá um software, um mecanismo que consegue identificar as menções, quem tiver mais menções ou menos menções. E me disse o Luiz Facuri que 88% das mensagens virais nos grupos públicos de WhatsApp foram contra a prisão de Jair Bolsonaro. Na leitura dele, portanto, a prisão domiciliar, a decisão de Alexandre de Moraes, acabou ajudando a direita a furar a bolha. Disse ainda que 65% das mensagens nos grupos orgânicos, ou seja, que não mensagem viral, Débora, para vocês entenderem, é aquela mensagem que ganha o selo de encaminhado com frequência, de tanto que ela é distribuída. Tanto chega uma hora que você não consegue mais passar ela, tem um limite. E os grupos orgânicos são aquelas conversas que acontecem nos grupos de WhatsApp públicos abertos, foram 65%. Aí tem uma métrica deles que é 1.000 menções a cada 100 mil, de terça-feira para cá, é bastante relevante. E o Nicolas Ferreira, segundo o levantamento, foi o nome que mais gerou engajamento. Só para vocês terem uma ideia, ele ganhou mais de 50 mil seguidores desde a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Então, juntando esses números com o que a gente assistiu ontem na Câmara dos Deputados e no Senado e sobrevoando as redes sociais, é possível dizer que o cenário mudou, o vento mudou. Os deputados do PT com os quais eu conversei resistem em reconhecer ou enxergar o copo meio vazio. Eles dizem que ainda estão em vantagem nas redes sociais, admitem que nesse momento a direita conseguiu fazer um movimento que foi que unificou esse campo político, mas acham que é uma questão de tempo, que a prisão de Jair Bolsonaro já realmente sensibilizou uma parte da direita brasileira. Porque a leitura dessas fontes com as quais eu conversei, inclusive algumas delas trabalham na comunicação do PT, é que vai acontecer com Jair Bolsonaro o que aconteceu com Lula em 2018. É impossível não fazer essa comparação. Em 2018 também teve um movimento inicial, quando Lula foi preso, de comoção. Só que depois disso, montou-se ali um acampamento na Polícia Federal, em Curitiba, onde o Lula estava preso, que foi ficando cada vez menor. Isso os petistas admitem. No final, só tinha lá no acampamento, e eu cobri isso, na época eu estava no Estadão, passei uma temporada em Curitiba, tinha o pessoal do MST, do MTST, alguns movimentos sociais, e cada vez menos gente ia visitar o presidente da República. Aquela comoção inicial foi dando lugar a um outro sentimento, que foi de decepção de parte do eleitorado petista. Decepção porque o ex-presidente, no caso ali o Lula era um ex-presidente, estava preso. E eles avaliam que isso vai acabar acontecendo com Jair Bolsonaro. Estar preso é um fator que faz as pessoas refletirem sobre a sua liderança política predileta. E essas lideranças, esses eleitores de Jair Bolsonaro, que muitas vezes votaram no agora ex-presidente, porque rejeitam o PT, porque são
majoritariamente antipetistas, vão procurar outras opções no campo da direita. Lógico que eles não vão virar lulistas da noite para o dia. Então, a leitura dos petistas é que, de fato, nesse momento, a prisão causou uma comoção. A maioria deles admite, mas minimiza, né? Coloca isso como uma coisa absolutamente pontual. Quando houve o tarifaço, era a direita que dizia isso, o pessoal da comunicação do PL fazia essa leitura. Não, de fato, agora eles conseguiram um engajamento ali, mas isso é questão de tempo, porque o tarifaço vai bater no bolso do brasileiro e é a culpa de quem é presidente. Não tem como escapar disso. Então, o engraçado é que é o mesmo raciocínio aplicado aos dois lados da polarização, né, Débora?